sinagoga, eles estão lendo o Antigo Testamento, né? No caso, eles leem a Torá, né? Fazem todo aquele ritual deles lá. Eles não leem Isaías 53. Eu não sei se os irmãos sabem disso. Só eu gostaria de fazer um comentário a título de curiosidade. Eles não leem Isaías 53, que fala de quem? Fala justamente do Messias, de Cristo. E está bem claro aqui. Nós vemos aqui a partir, por exemplo, do capítulo 10, Isaías 53, 10, que diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, não a todos, mas a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E foi o que Jesus fez. Isso daqui está profetizando a respeito do que Jesus faria lá no Calvário, né? E no 12, por isso lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, ou seja, ele assumiu os nossos pecados. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Muitos, não de todos. Ele intercedeu pelos transgressores. Então o judeu não lê isso. E por isso eles estão aguardando até hoje a chegada do Messias. E vão ser enganados. Muitos serão enganados. Lógico, haverá aqueles que aceitarão, que crerão em Cristo como o Messias. Porque a palavra Cristo já quer dizer Messias, né? Muitos crerão em Jesus como Messias. Eles chamam de Yeshua, né? Que era segundo eles, foi um profeta. Mas não o Messias. Mas muitos crerão. Muitos serão tocados pelo Espírito Santo. A palavra diz isso. Nós vemos em vários profetas. Ezequiel, por exemplo, fala muito disso. Vai chegar esse momento. Joel comenta isso. Então vai chegar um momento que Deus vai despertar naqueles que ele conhece que tem o coração puro. Mas a maioria dos judeus, eles não leem Isaías 53. Quando chega aqui, eles param e pulam o capítulo inteiro. Eu sei disso porque eu tenho amigos judeus. Eles vão receber, então, no caso, o anticristo, né? No caso, a operação do... Ele está negando que Jesus é o Cristo, é o quê? É o anticristo, né? E o João fala, né, que nos últimos tempos muitos fariam anticristos, né? Então é isso que a gente vê aí. Não tem salvação para esse tipo de gente que nega. Se não houver arrependimento, e o próprio arrependimento vem do Senhor, porque ele justifica a muitos, conforme está lá no finalzinho do versículo 11 do capítulo 53 de Isaías. Aí ele justifica as iniquidades de muitos, né? Ele é o justo, é aquele que veio para carregar a nossa culpa, para ser moído mesmo. E lá a palavra Getsemane era o lugar onde se moía a azeitona para transformar em azeite. E é onde Jesus foi moído. O lugar que ele mais sofreu não foi diante do julgamento de Pilatos, não foi diante da zombaria dos soldados, não foi o fato de ser cuspido, açoitado. O maior sofrimento de Jesus foi ali no Getsemane, que ali ele foi moído, tanto que ele transpirou sangue. Ali foi a batalha final dele. Foi onde Satanás investiu todo o poder que tinha no inferno e lançou sobre Jesus, botando 1000 ideias na cabeça dele. Você vai morrer por um povo que não merece, o ser humano não merece, é pecador, você não precisa passar por isso, eu estou te oferecendo tudo. É só você se prostrar e me adorar, desiste da tua missão. Eu estou aqui fazendo as minhas palavras, tá? Estou conjecturando a situação aqui. Eu vejo dessa forma, e ali ele venceu. Porque 3 vezes
Ele foi orar. 3 vezes ele voltou lá aos discípulos, encontrou Pedro, Tiago e João dormindo, e ia orar novamente, e falava: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ali ele se rendeu. Quando o versículo mais bonito que eu acho na palavra de Deus é quando Jesus clama na cruz: está consumado. Ali diz tudo para nós. Aleluia. A parte que eu mais atento na Bíblia é essa: está consumado. Porque ali a minha dívida foi cravada. Ali toda a fraqueza, todo o pecado, tudo aquilo de errado que eu penso, que eu sinto, que eu jogo para debaixo do tapete, ali ele falou: está consumado. E ali ele me deu a liberdade de chegar até ele e confessar e abandonar. Tá? Pela graça. Pela graça. Isso é bom frisar isso. Não foi pela teologia, não foi pela lei mosaica, não foi pelos costumes, não foi por sacrifícios de cabritos ou de bodes, mas foi pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali ele consumou. Ali ele assumiu a minha culpa, a culpa da humanidade sobre ele, sabendo que seria rejeitado, naquele momento estava sendo rejeitado e seria futuramente rejeitado por muitos, pela grande maioria. E até hoje, Jesus, o nome de Jesus, ele é odiado. Querem ver só uma coisa que eu vou encerrar aqui, que eu não vou me alongar? Nós, às vezes, cumprimentamos uma pessoa, um amigo, e tal, na hora da despedida, aí você fala assim para a pessoa: vai com Deus. A pessoa te responde: vai com Deus você também. Agora experimenta falar: vai com Jesus, Jesus te abençoe. De 10, 9 se tornarão teu inimigo. Teus inimigos. Porque o nome de Jesus incomoda. O nome de Jesus incomoda. Quando nós falamos: vai com Jesus, Jesus te abençoe e te guarde, muita gente já dá um passo atrás, já respira, já arregala os olhos. Por quê? Eles não gostam do nome. O nome de Jesus é forte. Não é para todo mundo. Né? Por isso a palavra diz que ele veio para os seus. E os seus não o receberam. Ele foi rejeitado. Então, irmãos, é importante a gente saber que os judeus, eles rejeitam esse capítulo 53 de Isaías. E eles se tornam, como o meu irmão mesmo aqui citou, foi uma colocação até perfeita, né? Eles se tornam anticristos. Eles se tornam anticristos. Porque estão rejeitando o próprio Cristo, o próprio Messias, o Salvador do mundo. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmão Tadeu. Amém. Essa questão de falar Jesus, realmente o Senhor já fez perceber isso. E a maioria se incomoda mesmo. Romanos 11, a palavra fala, acrescentando aí que o pastor Reginaldo trouxe aí, os judeus, né? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios já haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. O Senhor retirou o que era ramo natural e nos enxertou na sua oliveira. E se ele assim fez com aqueles que eram naturais, assim também pode fazer conosco. E a palavra fala ali no versículo 24 que eles serão enxertados na sua própria oliveira. O Senhor vem me dar sabedoria aqui para trazer essa questão do novo nascimento. Um estudo que o Senhor, na verdade, foi mais de uma vez, né? De realizar sobre o novo nascimento. E
evangelista Felipe aí, alguns irmãos sabem de a parte da família ser espírita, né? Espírita kardecista. Tem alguns que são da Umbanda, mas enfim, a maioria é kardecista. E tiveram muitos embates sobre a palavra, porque principalmente uma pessoa, ela é muito estudiosa aí no espiritismo, como ela fala, que o espiritismo não é uma religião, apesar de logo assim se contradizer, né? É ciência, filosofia e religião. E eles estudam uma parte da Bíblia, apesar que agora está tendo uma vertente do espiritismo kardecista, que eles não chamam mais de kardecista, né, que eu fiquei sabendo recentemente. Enfim, eles estão agora aderindo também ao Antigo Testamento. E porque não tem como, né, o Senhor, a própria palavra traz do Senhor Jesus desde do início, como foi falado pelo presbítero Laelso aí. Então não tem como excluir o Antigo Testamento. E lá em Efésios 4:4 a palavra fala também assim como Hebreus 9:27, há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Todos os dias o Senhor nos dá uma oportunidade desse novo nascimento, a qual muitos não querem acreditar, como o espírita não crê que Jesus é Deus, né? Ainda tem mais essa também. O novo nascimento, como o evangelista Felipe trouxe, num certo estudo, uma vez fazendo, nascer, um dicionário comum, nem busquei na época em outras vertentes, no original da palavra, na raiz da palavra, no radical. Quando alguém te chamar de radical, seja radical mesmo, esteja na origem, na raiz, que é o Senhor. Nascer igual, vir ao mundo, passar a ter existência. O novo está na parte inicial do processo de um ciclo, de um desenvolvimento que o Senhor quer trazer, quer fazer em nossas vidas, na vida de cada um de nós. E como já foi trazido, irmãos, anotem as passagens. Anotem para poder examinar depois, porque muitas coisas aqui vamos ouvir, pode causar uma estranheza para cada um que não assim ouviu. Como uma vez num embate que o Senhor me fez ter com alguns entre aspas, cristãos que pensam que são cristãos, o Senhor me faz recordar de um que falou para mim que o bom da igreja, né, que é muitas pessoas com um pensamento diferente e assim conviver junto em união. Só que em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, a palavra diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. E aqui é o que estamos buscando. Eu e você, pelo menos, deveríamos estar aqui agora buscando a ter esse mesmo parecer, esse mesmo pensamento no Senhor. Um estudo, como o Senhor fala, um exame, examinai as Escrituras, para que venhamos a ter o conhecimento que o Senhor quer nos passar. Não fechar os nossos corações, eu e você, fecharmos achando que já sabemos, que já entendemos, que já conhecemos. E o Senhor quer nos ensinar cada vez mais e não vamos aprender porque fechamos o coração para aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar. Então muitas coisas podemos achar que não é dessa forma, e se for alguma heresia, realmente, se tiver alguma heresia, que se levante os sinceros.
e tragam aquilo que o Senhor está trazendo. Porém, algo que o Senhor está querendo ensinar, medita. Busca no Senhor o que o Senhor quer trazer, como o pastor Reginaldo trouxe no penúltimo culto, que a palavra ela foi escrita para nós. Então, o que o Senhor está trazendo aqui com Nicodemos é para nós, para que eu e você venhamos a refletir, a meditar na sua lei de dia e de noite. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém. E ninguém tem maior conhecimento que ninguém. Todos estamos buscando. Porque quem esgotou essa profundidade de riqueza? Quem esgotou esse oceano de sabedoria? Algum homem pode esgotar, alcançar o Senhor? Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Esse povo, ele endureceu o coração. E claro, sabemos como Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Se assim não fosse, eu e você não estaríamos aqui falando sobre o Senhor Jesus. Dito essas palavras, como já foi trazido pelo presbítero Laelso, em João 1, no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós não temos poder para salvar a si mesmo. Nós não temos o poder para realizar este novo nascimento. Não é pela vontade do homem, nem da vontade da carne, mas sim de Deus. Não é de quem quer, não é de quem corre, mas é de Deus que se compadece, é o que a palavra fala em Romanos 9. Mateus 19, 25, os seus discípulos ouvindo isto admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E Nicodemos, mesmo sendo um príncipe, um estudioso, um fariseu, um religioso, ele não conseguia ver, mesmo conseguindo perceber os sinais a qual Jesus realizara, ele não conseguia ver esse reinado, como já foi trazido aqui. Porque o reino de Deus, em Lucas 17, no versículo 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. É esse reinado que o Senhor quer realizar em nossas vidas, nos tirar da potestade das trevas e do ar, e sim colocar no seu maravilhoso reino da sua luz, iluminando as nossas vidas, iluminando as nossas almas, para que venhamos a andar e caminhar com o Senhor, sendo guiados pelo esse Deus. Lucas 6,46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Senhor, irmãos, é aquele que é proprietário, ele é o dono absoluto, ele é o possuidor de um território, de um local. É aquele cujo tem a verdadeira autoridade, o poder sobre aquele material, Aleluia. aquele pedaço de espaço. E assim Deus quer ter esse reinado, esse poder na minha e na tua vida. Não você deixar de praticar certas coisas e pensar que já é um cristão. Porque conhecemos muitas pessoas que elas deixam de fazer tantas coisas. O Senhor já me fez trazer testemunhos aqui de pessoas da família que foram presas. Familiares próximos, presos. Passaram anos na cadeia. Tinham problemas com bebida, problemas com drogas. Não tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo. Mas largou tudo isso. Se esforçou, estudou.
como o mundo fala, ganhou na vida, porque hoje tem um bom emprego, viaja todo ano, 1, 2, 3 vezes no ano, se precisa, se puder, pelas férias que tira, tem uma condição financeira boa, parou de fazer tudo isso, tem a sua religião contrária à doutrina do Senhor, mas não tem a Cristo. Romanos 8,13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pelo Espírito Santo. Não é pela força do teu braço que eu consigo orar, que eu consigo jejuar, que eu consigo estudar, que eu subo um monte, como o irmão pastor Reginaldo já trouxe. Entraremos no legalismo que pelas obras seremos salvos, ou somos alguma coisa, não é pela força do nosso braço, não é pelo que somos, porque não somos nada, não é pelo nosso intelecto, pelo nosso muito estudar.